Pessoal, um excelente dia para vocês. Hoje a gente vai tentar responder uma dúvida que é comum em estudantes de ensino médio, mas também é comum em estudantes de nível universitário, tá bom? Que é responder o que o peixe respira. Todo mundo fala assim, né? O peixe respira o oxigênio da água. E aí, como que a gente interpreta isso? O peixe respira o oxigênio da água, a gente pensa, o peixe respira o átomo de oxigênio da água, né? Será que ele respira esse ozinho aqui? Não, né, gente? Isso está incorreto, tá? O peixe, gente, tem um metabolismo muito parecido com o nosso metabolismo. Ele precisa da molécula de O2, tá? Para conseguir quebrar os carboidratos. Então, como a gente deve interpretar corretamente essa frase, tá bom? A gente tem que interpretar assim, ó. Ele respira a molécula de gás oxigênio dissolvido na água. Tudo bem? Então ele respira o O2, só que o O2 dissolvido na água, assim como a gente respira o O2 da atmosfera, o O2 do ar, que é uma mistura gasosa, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho de solubilidade de substâncias. Se a gente dá uma olhada para o oxigênio, essa molécula do oxigênio aqui, ela tem dois átomos. Esses dois átomos são iguais e moléculas com dois átomos iguais são apolares, tá? Se a gente olhar para a água é uma molécula que apresenta uma, duas, três, quatro nuvens eletrônicas. Tá aqui, ó, tá? Esse par de elétron não compartilhado é uma nuvem, esse outro par de elétron não compartilhado é outra nuvem, essa ligação aqui, ó, tá, é a terceira nuvem e essa ligação aqui, ó, é a quarta nuvem eletrônica. Então são quatro nuvens eletrônicas e apresenta dois átomos iguais ao redor do átomo central. Quatro nuvens eletrônicas é diferente de dois átomos iguais, né? 4 é diferente de 2, fazendo com que a água seja um exemplo clássico de líquido polar. Portanto, oxigênio apolar, tá? Não dissolve na água que é polar. Mas será que a gente pode falar que não dissolve? A gente fala sim, tem uma baixa solubilidade, né? Senão a gente impossibilitaria a existência do peixe respirar esse oxigênio dissolvido na água. Então a gente fala assim, ó, oxigênio e água têm uma baixa solubilidade, pois apresentam polaridades diferentes, tá bom? O que a gente faz no cotidiano para resolver, né, esse probleminha, né? Quando a gente tem aquário, a gente faz o que? A gente coloca uma bomba lá. E aí esse oxigênio está continuamente, esse oxigênio do ar, né, está continuamente dissolvendo na água, tá? E está ficando em maior disponibilidade para o peixe, tá bom? Então, ó, o oxigênio mistura na água com a utilização de bombas, que é o que acontece no aquário, tá bom? Você joga ar lá dentro do aquário, né? O ar tem 20% aproximadamente de oxigênio e aí, tá? Você consegue dissolver esse oxigênio na água com a utilização de bombas aí. Tudo bem? Ó, se a gente pensar em termos de um outro gás que também está dissolvido na água, a gente vai pensar em termos de CO2. O CO2, gente, é uma molécula que apresenta duas nuvens eletrônicas. Cada uma dessas duplas aqui, ó, tá? Representa uma nuvem eletrônica aqui, uma nuvem eletrônica aqui. E apresenta, portanto, duas nuvens e quantos átomos iguais ao redor do átomo central? 1, 2. Dois átomos iguais ao redor do átomo central. Duas nuvens, dois átomos. 2 é igual a 2. Essa molécula é apolar. Então, gente, a mesma coisa que acontece com o oxigênio acontece com o CO2. É um gás apolar, tá? Que também tem uma baixa solubilidade em água. Como que a gente faz para aumentar essa solubilidade do gás carbônico em água? Tá? A gente faz com que esse gás se dissolva sobre uma alta pressão, que é o exemplo do refrigerante. Tá bom? Então, ó, o CO2 mistura na água sobre pressão, que é o exemplo do refrigerante. Tá? Você aumenta a pressão, né, desse gás sobre esse líquido e esse líquido, tá? Esse gás fica dissolvido, tá, em maior quantidade nesse líquido, tá bom? Então, aumentando a pressão.
tá? Tanto que quando a gente abre o refrigerante, a primeira coisa que a gente escuta, o que é? É esse gás carbônico que está indo embora. Tudo bem? Tá? Então, cuidado, ó. Oxigênio apolar, CO2 apolar, tem baixa solubilidade em água, tá? E a gente tem que usar artifícios para tentar dissolver esses dois gases na água aí. Tudo bem? E só para fechar o nosso vídeo, eu não sei se você já ouviu falar, mas salmões e trutas são peixes de água extremamente fria. Agora, por que eles são peixes de água extremamente fria? Porque eles precisam de uma grande quantidade de oxigênio para sobreviver, tá? E aí, gente, o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Ó, quanto menor for a temperatura da água, tá? Quanto menor for a temperatura do líquido, tá bom? Maior será a solubilidade dos gases, tá? São grandezas que guardam, tá, uma relação decrescente, tá? Menor a temperatura da água, maior a solubilidade do gás. Tudo bem? Tá? E aí por isso que esses peixes, né, buscam regiões de águas frias, regiões distantes do Equador, tá bom? Tá? Temperatura fria, grande quantidade de oxigênio disponível, tá bom? Para esses peixes aí, tá bom? Baixa temperatura, grande disponibilidade de oxigênio para esses peixes, tá? Então guarda isso, ó. Quanto menor for a temperatura, maior é a solubilidade dos gases, e é esse princípio, tá? Que é o princípio usado pelos salmões e trutas aí. Tudo bem, gente? Tá bom? Então eu agradeço demais a atenção, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente continua, tá? Na semana que vem com mais um tópico aí bonitinho para você, tá? Um beijo para você e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!